E vamos que vamos mais uma vez aqui para o nosso comentário sobre a reforma protestante. É isso mesmo que eu acabei de falar sobre a reforma protestante. Hoje eu quero falar sobre a prensa móvel, né? Como foi que os escritos de Lutero, dos outros reformadores antes de Lutero, chegaram até ali por toda a Europa. Eu quero nesse momento estar tratando desse assunto, como nós estamos estudando sobre reforma protestante. Nós precisamos conhecer a importância da prensa, ou seja, da imprensa, na questão da divulgação de escritos, de livros, panfleto, naquele período, ok? E tem como título, desse vídeo a contribuição da prensa móvel no período da reforma, E como no surgimento de novas ideias, cidades elas começaram a se preocupar com a comunicação e com isso também com a expansão da educação a leigos, Nesse período havia uma preocupação com relação à educação a leigos, Porque nem todo mundo naquele período da Idade Média sabia ler. Ler era uma coisa de nobre. Pouco antes da reforma, o número de universidades europeias havia aumentado de 20 para 70 naquele período, em virtude do esforço dos monarcas, como príncipes, comerciantes ricos. Então eles tinham uma preocupação de contribuir para a formação da sociedade, principalmente nas universidades. E vemos que a primeira universidade de Wittenberg foi fundada pelo príncipe Frederico o Sábio em 502. E com esse avanço na população europeia por meio da educação, aplicação de melhorias, houve assim um grande interesse na melhorias de se produzir panfletos, sermões, no período da Era da Reforma, Esses panfletos, esses sermões eram planejados, de modo que servia de alcance tanto para letrados e iletrados, entendeu? Então, com essa desenvoltura de melhorias, tanto nas universidades como as pessoas simples, houve assim esse avanço de organização de panfletos, sermões. E é de tanto que Lutero ele tem até uma frase que diz o seguinte: a fé batizava Lutero, que diz que vem por se ouvir a mensagem. Então o próprio Lutero ele relatou isso. Então as pessoas que não sabiam ler, elas eram ensinadas pelas pessoas que sabiam ler, ou seja, falando dos acontecimentos, daquilo que se lia, daquilo que se via, nos panfletos, livros. E antes da revolução dos meios de comunicação, a produção de livros eram lentas, devido ao período medieval. O material utilizado também para a escrita era muito caro. Não era todo mundo que tinha assim as condições necessárias para se comprar materiais para a produção de livros. Naquela época, naquele período, não tinha a prensa, era por meio de cópia, Os monges, as pessoas eruditas, eles pegavam outras cópias de outros escritores e ali iam produzindo cópias, entendeu? E vemos também que não era muito barato e não era acessível a todos. O material que se usava naquela época para os escritos, papiros e pergaminhos, e cuja produção se originava de pântanos do Nilo e peles de ovelha, era o material que era usado, que era de papiros e pergaminhos e pelos de ovelha ou de carneiro, que eram utilizados para escrita e eram muito caros, como eu acabei de falar. E segundo historiadores dizem que
Um papel feito de polpa de linho, desenvolvido na China, introduzido na Europa, por Marcos Polo, barateou o custo da imprensa. Então isso aí facilitou a questão da escrita, e com isso era preciso também o desenvolvimento de uma boa tinta, que a tinta, né, que foi desenvolvida naquela época era feita de carbono com uma solução oleosa, né, para que viesse assim, ser uma boa escrita, assim como o papel foi desenvolvido, né, foi introduzido na Europa por Marcos Polo. Quem não sabe quem foi Marco Polo foi, né, um europeu que foi para a China, né, lá explorou muita coisa e trouxe muita coisa para a Europa. Vemos, né, como o desenvolvimento da imprensa móvel. Porém, a invenção, né, chave, como se sabe, ocorreria em meados do século XV, na região próxima do Reno. Com isso, a indústria gráfica centralizava primeiramente nos arredores da Renânia, na Alemanha, espalhou-se em direção ao sul até Basileia e ao norte, alcançando os países, né, os Países Baixos. Os primeiros especialistas em impressão foram os alemães. E agora, com as novas ideias, se espalharam rapidamente também, né, com a questão da prensa móvel, né, muitas ideias, né, de reformadores se espalharam rapidamente, né, por meio da nova tecnologia de impressão, algo que Lutero considerava como um dom de Deus. Imagine só, né, no período da Reforma, Lutero com as suas ideias, né, com as suas teses contra a igreja, e agora com uma tecnologia, ou seja, com algo que poderia difundir as suas ideias rapidamente. Claro que isso é um dom de Deus, meu irmão, não tenha dúvida, né? Hoje, com a nossa tecnologia que nós temos hoje, na era digital, da internet, vemos também, né, uma grande disseminação das verdades, a palavra de Deus, enfim, de todo tipo de conhecimento, né, por meios, né, digitais. Hoje está acessível a todos numa velocidade imensa. Imagine só Lutero, se ele tivesse hoje o poder. Então nós vemos também que isso aí contribuiu para a reforma. E eu queria perguntar para você sabia que enquanto as ideias religiosas de Wycliffe, né, que é o reformador, Wycliffe foi na Inglaterra, se espalharam vagarosamente pelas cópias manuscritas, as de Lutero, né, cobriram a Europa em questão de meses, entendeu? Veja só, Wycliffe foi antes de Lutero, foi um reformador que abriu, assim, eu posso dizer assim, abriu o caminho para Lutero, né, para outros, e somente Lutero. Então, as ideias de Wycliffe espalharam vagarosamente por meio de cópias manuscritas. A de Lutero, meu amigo, cobriu toda a Europa, meu amigo, em questão de meses. Então tá aí um comentário baseado na prensa móvel, como surgiu a questão da gráfica, a questão da produção de livros, de panfletos. Nesse momento eu quero dar uma dica de leitura para vocês que querem conhecer mais. Quero apresentar a vocês aqui esse livro aqui do autor Carter, um livro muito bom. Agora é um livro profundo, é um livro que, meu amigo, é coisa, viu? Então, para você estar fortalecendo o seu conhecimento, ok? Valeu, obrigado, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho e de dar aquele like positivo, ok? Um abraço e Deus abençoe.